Tá aparecendo aqui. Pessoal, como eu sempre falo também, eu vou pedir para que vocês depois, né, leiam com calma, né, a apostila, porque a gente vai passar rapidinho, porque tem coisas assim que eu acho interessante a gente ver que não está na apostila, né? Então, que seria interessante a gente ver, porque eu sei que as coisas que estão na apostila vocês conseguem acessar, né? Mas aqui está falando, né, aqui na introdução. Eu não sei se vocês estão somente escutando, mas se vocês só estão escutando a aula, eu tô compartilhando a apostila, tá? Então tem coisa escrita aí na tela, se vocês quiserem acompanhar lendo também. Mas aqui na introdução fala, né? O constante encanto e atualidade dos salmos são devido principalmente à intensidade espiritual, que é o que a gente está falando, né? Aí fala que cada um desses hinos, cada uma dessas orações é uma expressão ou um eco de uma vívida relação pessoal com ele. Por detrás das palavras existe uma experiência profunda, e para além da experiência encontra-se a manifestação de Deus. É, Aí aqui está falando o contexto, né? Os salmos, como todas as escrituras, são inspirados e dados por Deus. Contudo, cada salmo nasceu de um autor humano, como oração e louvor ao Senhor. Eles são multiformes, escritos com interação do povo de Deus com ele. Inclui lamentos, cânticos de louvor, sabedoria, gratidão, meditação, e Calvino diz que ele é a anatomia de todas as partes da alma humana, que não há emoção ou sentimento da nossa alma que não seja bem representada pelos salmos. Então é isso, né, que eu estava comentando, né? A gente consegue se identificar muito fácil com os salmos. É, deixa eu... Aí vamos pular agora para alguns exemplos. Aqui, o exemplo aqui da emoção, né, da alegria, né, está em Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Confiança, no Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O sentimento de gratidão, no Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor. Aqui é o sentimento de tristeza. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza. Insônia. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. É bem interessante, né? Mas também tem, como eu falei, assim, de frustração, de angústia, a gente vai ver é, de medo, tudo, né? Mas assim, como eu falei com vocês, os salmos assim de tristeza e de medo e de angústia é o início, né? Que no final é, o Espírito Santo, né, fala, né, ao coração daquela pessoa e lembra, né? E a pessoa lembra, né, de quem Deus é. Então, vamos lá. Aqui são alguns detalhezinhos que eu vou pular, porque tem umas partezinhas assim que é melhor a gente estudar depois. Aqui, ó, o pano de fundo, né? Os salmos são situados em dois cenários: os atos de Deus na criação e na história, e a história de Israel. Ao longo dos tempos, os salmos
tem mantido o seu principal propósito, ou seja, promover a devida adoração e louvor a Deus. Não somente isso, eh, do mesmo jeito que o salmo, né, a gente viu que eh, os salmistas, né, tinham um conhecimento do Senhor, né, uma intimidade com o Senhor. Eu acho interessante também que às vezes assim você fala assim, ah, eu não consigo nem orar, eu estou numa situação que eu não consigo nem orar. É nessa hora você pega o salmo e ora a palavra, né? Porque na verdade a gente pode orar a palavra inteira, né? A Bíblia inteira você pode orar a palavra. Mas os salmos eu acho que ainda é assim, mais fácil ainda, né? Como eu falei, né, tem várias situações, né? Tem aquele, quando a gente está a gente reconhecer um pecado na nossa vida, né? E fala, ai, eu quero pedir perdão para o Senhor, mas eu não oro bonito como a pastora Silvana, né? Aí, nessa hora, você corre para o Salmo 51 ou para o Salmo 32, né? O Salmo 32 também é um ótimo, assim, um ótimo salmo de contrição, né? Que você fala assim, não, eu não tenho as palavras tão bonitas, mas tá, então a gente pega o salmo, né? E a gente ora o salmo, né? É, e aí, com o tempo, né, acaba que a gente mesmo, né, faz o nosso próprio salmo, né, seja só entoando, falando, né, orando em voz alta ou escrevendo, como eu indico a vocês a fazerem, porque realmente vale a pena, né, não somente no momento da oração que você está escrevendo, mas também você consegue voltar quando Deus responde a tua oração, ou anos depois, né? Do mesmo jeito, né, que no Salmo, né, foi escrito há tanto tempo, aqui, a gente vai passar aqui da parte em relação a quanto tempo. A data que foi escrito os Salmos foi de 1440 a 400 antes de Cristo. De novo, né, gente, como o Senhor é perfeito. Você viu o que foi dito, né, no vídeo, de como toda a colocação, a estrutura dos salmos, né? E assim, séculos e séculos se passaram, né? Assim, do primeiro, segundo, e parece, né? Você fala assim, nossa, mas parece que foi uma pessoa só que escreveu. Por que essa impressão que a gente tem, né? Que é tão coerente, né? É tão assim, você fala, gente, tem início, meio e fim, eu consigo ver aqui tudo igual. Você vê, a gente consegue, né, fazer essa análise muito clara. E por que isso, né? Porque foi um autor só, que é a palavra do Senhor, né? Teve, né, tem né, a pessoa, né, que está ali, mas é inspirada, né, por Deus. Então, a gente consegue entender, né, mais, né, comprovar mais ainda como assim, não foi uma coisa de homens, né, que somente sendo a palavra de Deus que consegue essa coerência, né, que existe, né, não somente na palavra inteira, mas no Salmo, quando somente se uma pessoa for estudar somente os Salmos, né, você não consegue entender, assim, né, sem dar crédito, né. Então, tipo, se existe alguma pessoa, né, que você fala assim: "Ai, tem uma pessoa que não acredita", tem um amigo, um conhecido que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você pode pegar o salmo e falar, se a pessoa gosta de estudar, gosta de ler, você fala, vê a estrutura dos salmos, né? Porque a data, né, né, tá aqui 1000 anos entre o primeiro que escreveu ao último, né? E tem toda essa coerência, né? E aqui as verdades fundamentais, né? Deus merece louvor, Deus protege e resgata os justos quando eles padecem de necessidade. Deus irá abençoar o obediente e julgar o desobediente. A verdadeira adoração implica uma vasta gama de emoções que é o fruto de experiências da vida. Em relação a essa parte aqui, ó, Deus irá abençoar o obediente e julgar o desobediente, é só para a gente entender o seguinte, gente, não é do tipo, ai meu Deus, será que Deus vai ficar me julgando? Eu acho que eu cometi um erro aqui.
Não, o que que ele está falando, né, o que que vai acontecer no final, então se a gente ainda tem tempo de se arrepender, né, e é isso que a palavra de Deus vai mostrar, né, e que o salmo mostra, né, que Deus, ele irá julgar a todos, né, o desobediente vai sofrer mais, mas isso no final. Se você está desobediente agora, você ainda tem tempo de obedecer. Né, você consegue. Aí você fala: "Mas como é que eu faço isso?". Aí a gente volta para aquele Salmo 32, 51, que é um caminho, assim, bem rapidinho, assim, se não tem as palavras, vai nesses 2 salmos aí que ajuda bastante. Mas vamos lá, tá falando aqui isso aqui, essa parte aqui é o que a gente também viu no vídeo, rapidinho, né, que é aqui que o salmo é dividido em 5 livros, né. E aqui fala, né, cada livro termina com uma doxologia acrescentada pelos compiladores, né? O Salmo 150 é evidentemente a doxologia do quinto livro e de todo o saltério. Aí aqui ele está dando, né, doxologia, a palavra grega formada por dois termos, doxa, que significa glória, e logos, né, que é a palavra, né? Então, literalmente, né, tá falando. Então, a doxologia, o crente rende graças e glórias em reconhecimento à grandeza e majestade do Senhor. Aí aqui está dando alguns exemplos. Salmo 41, versículo 13: Bendita seja o Senhor, o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Salmo 72, 19: E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Salmo 89, versículo 52: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmo 106, versículo 48: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Salmo 150, que é o último capítulo, versículo 6: Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Né? Então aqui não tem desculpa, né? Você está falando tudo que tem fôlego, né? Não interessa ser crente, se não é crente, você tem que louvar o Senhor, né? Independente, a gente tem que louvar o Senhor. Aqui, está falando aqui, deixa eu passar rapidinho. Significado e mensagem, né? Os salmos exemplificam sabedoria, honestidade, autenticidade e profundidade de caráter. Preparam o povo de Deus para a primeira vinda de Jesus e continua preparando para a sua segunda vinda. As orações do saltério são mais que exemplos a serem imitados, são instruções de Deus para uma vida de retidão. É bem assim, a gente consegue no Salmo 119, como eu falei, assim, ele é bem, também, não somente, né, um salmo, assim, uma declaração de amor à palavra do Senhor, mas ele também fala exatamente as coisas que a gente precisa fazer. Deus ensina a respeito, da sua identidade, de seus feitos e daquilo que ele espera do seu povo. E a gente está vendo, né, não somente nos jovens, né, mas todo o povo em geral, né, tem muita gente que está com essa crise de identidade, de não saber quem que eu sou, né, o que que Deus espera de mim, ou o que que eu devo fazer, né? Nos Salmos você consegue encontrar isso, né, porque é bem claro, né, Deus ele ele ensina, né, o Espírito Santo ensina a gente, né, e os Salmos, ele é bem, assim, como, são orações, né, separadas, né, um capítulo do outro, não é uma história, assim, complexa como a gente tem visto, né, qualquer pessoa pode pegar e ler, né, então, não precisa de muita coisa prévia, né, então é interessante. E por meio dos salmos, o Senhor incentiva seu povo individualmente e como comunidade a adorá-lo com entusiasmo. Os salmos dão testemunhas de Deus para o mundo. Isso, né, como eu falei, né?
Por meio dos salmos, o Senhor incentiva o seu povo. Isso aqui acho que está repetido. O significado da mensagem. Os salmistas refletiam sobre a natureza transitória da vida, o sofrimento e os muitos tipos de adversidade que os seres humanos enfrentam. Ao vivenciar desafeto e dor, esses compositores almejaram a presença, a provisão e a proteção de Deus. Aí ele dá o exemplo do Salmo 23, né, que muita gente conhece, né, que é aquele que inicia, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, é um salmo, né, que assim, né, que as pessoas, né, colocaram, né, toda medo, tristeza. Então, assim, eu vou falar novamente, gente, eu indico muito vocês não somente a lerem o salmo, mas também a escrever, porque se vocês começarem tenta fazer uma oraçãozinha escrita, vocês vão ver como o Espírito Santo vai falar no coração de vocês. Mas é claro, primeiro a gente lê a Bíblia, depois a gente escreve, né? Porque como é que o Senhor, né, vai fazer a gente lembrar de versículo que a gente nunca leu? Então a gente precisa, né, ler a palavra para o Senhor fazer com que venha à nossa mente, né? Ele fala aqui, até mesmo os salmos associados a Davi revelam, com frequência, um homem humilde em atitude de sujeição, e não um rei vitorioso cercado de glória. Experimentaram vergonha e confiaram que o Senhor os justificaria com a sua presença gloriosa. Aqui está falando, isso aqui é interessante, que Cristo em Salmos. Os leitores cristãos veem Cristo revelado em quase todo o saltério. A gente vê Cristo revelado em toda a Bíblia, né? Mas eu acho interessante a gente dar uma lida. Por isso que eu estou querendo assim, passar rapidinho, porque eu estava querendo mostrar isso para vocês. Gente, porque assim, foi uma das coisas assim que eu achei assim, lógico, eu fico falando, repetindo, né? Mas uma das coisas que me deixa tão surpresa é assim, realmente é muito claro, a gente vê Cristo na palavra. Deixa eu pegar aqui, porque deixa eu stop share. Eu tive que desligar porque estava o YouTube não estava desligando, e aí acabou que as páginas que eu já tinha separado já não estão aqui. Bom, mas vamos lá. Eu vou usando então pela Bíblia mesmo. Em vez de colocar, eu não sei, eu só fico com receio de vocês não terem Bíblia aí e eu não conseguir mostrar para vocês aonde está na Bíblia. Deixa eu ver aqui então se eu consigo abrir aqui. Vai abrir o antigo. Não, acho que não vai abrir aqui, não. O meu computador está bem lento hoje, gente, então eu não sei se o pastor ou se o Pedro está aí, que possa colocar aqui na tela sobre os versículos, né, bíblicos, mas vamos lá então. O primeiro que eu queria ir é João 5:39, né, que é onde Jesus fala, né, examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então, quando Jesus fala isso, né, ele já fala, né, né, o que a gente conhece, né, o Antigo Testamento, né, ele já testificava de Jesus. Então, a gente vê aqui o Salmo 22. Eu vou ler aqui, então, na minha Bíblia, se vocês puderem ou quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, porque, infelizmente, eu tive que fechar aqui a tela e eu acho que meu computador está muito lento. Aquelas coisas, né, que acontecem. Então, eu não consigo colocar na tela de vocês, mas é o Salmo 22 que eu vou ler.
Começa aqui no versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme, não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Deixa eu só pular aqui. Aqui, agora pulei para o versículo 17. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me cercando. Versículo 18. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Então, eu parei aqui no versículo 18, né? Isso é o Salmo. Agora eu vou ler, que está em Marcos. Deixa eu abrir aqui. Marcos não, gente, perdão. Mateus 4. Aí a gente vai lá em... Não, gente, não é Mateus 4, não. Mateus 27, que fala aqui da crucificação de Jesus. Aqui, eu vou Mateus 27, versículo, vou começar do versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Vocês se lembram o que estava aqui no 22? O que eu li aqui? No Salmo 22, versículo 18, fala: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E aqui está falando, né, que depois de o crucificarem, né, de crucificarem Jesus, eles repartiram entre si a roupa dele, tirando a sorte, exatamente como estava no Salmo 22. E continuando aqui no versículo 36, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Aí, versículo 39. Os que iam passando blasfemavam contra ele, lançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é filho de Deus, desça da cruz. Exatamente como falou aqui no Salmo 22, né, que a gente leu aqui, que falou: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer, né? Isso está no Salmo 22, versículo 8, exatamente o que falaram aqui. Aqui, continuando, versículo 42, não, versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciões, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Que ele desça da cruz, então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois ele disse: sou filho de Deus.
versículo exatamente como estava no... Isso aqui eu estou lendo ainda, está em Mateus 27, gente. Apesar de ser quase os mesmos versículos. Aí aqui, versículo 44, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele os insultavam. É, aí aqui, a morte de Jesus. 45, a partir do meio-dia houve trevas e toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aí muita gente fala assim: mas por que Jesus falou isso? Gente, ele estava ali diante de pessoas que supostamente tinham todos os salmos decorados e que clamavam os salmos. No momento que ele fala isso, Deus meu, por que me desamparaste? De uma época que, gente, não tinha rádio naquela época, não tinha entretenimento, não tinha nada. O que era, né, o entretenimento? É o Senhor, né? As orações que você fazia para o Senhor. E eles não ligaram que é exatamente o início do Salmo 22, que fala, né? Deus meu, por que me desamparaste? E é justamente o Salmo que descreve muita coisa que Jesus passou, né? Toda a zombaria, o fato de não ter quebrado nenhum osso, até, eu acho que, deixa eu ver aqui se eu cheguei a ler uma outra parte que é muito interessante. Aqui, no versículo 16, fala: cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Eu estou lendo o Salmo 22, versículo 16. Um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Então, fala da crucificação, da mão e dos pés, mas em seguida, no versículo 17 do Salmo 22, fala: posso contar todos os meus ossos. Então, apesar de ser transpassado, não teve nenhum osso quebrado, exatamente como está aqui no Salmo 22. Né? A gente vai ver isso em Mateus, né? Então, assim, a gente vê, quando a gente fala assim, toda a Bíblia fala de Jesus, mas tem algumas passagens que tá muito, assim, é muito específico, gente, não tem muita dúvida, né? Você vê, quando a gente lê o Salmo 22 e vai ler a crucificação de Cristo, você fala como que eles não reconheceram, né? Tem todos os passos, tudo, até mesmo as últimas palavras que Cristo falou, né? Ele falou justamente o Salmo 22, né? Quase, né, como se fosse falando assim, gente, reconhece o Salmo e vai ler lá que vocês vão ver, né? Porque mesmo que tenha sido depois, né, da crucificação, né, a pessoa que reconhecer, né, como a gente sabe, né, qualquer um até hoje que reconhece a Jesus, né, e declara não realmente, né, o Senhor, né, Jesus é o Senhor, né, nesse momento né, o Espírito Santo vai e entra na pessoa e salva, né? Porque é o desejo do Senhor, salvar todos, né? Então, eu acho muito interessante, né? Uma coisa, até se vocês têm tem amigos que conhecem muito a palavra, que são judeus, por exemplo, que vocês querem falar da palavra do Senhor, uma dica, Salmo 22, porque está ali tintim por tintim, né, a descrição, né, do que Jesus passou, né, na crucificação. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante também, que eu acho que vale a pena a gente dar uma lida, né, e uma pensada, é o Salmo 91, que é um salmo também que muita gente conhece, pelo menos o iniciozinho, e que a gente costuma falar muito. E o Salmo 91, eu vou ler aqui o iniciozinho, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio,
pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Continua, tá? O capítulo 91 continua, mas eu vou parar aqui, porque o que eu quero mostrar para vocês agora está em Mateus, capítulo 4, e eu vou começar a ler do versículo 5. Aqui eu vou falar o contexto. Quando quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ele ser tentado. Se lembra que o Senhor, né, leva, né, Jesus, né, para o deserto para que ele sofresse as tentações, né? Eu vou ler só o iniciozinho, então, do versículo 4, que fala: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí agora eu vou pular para o versículo 5, gente. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Aqui, né, Satanás está falando o quê? Satanás falou a palavra de Deus. Falou. Tem alguma mentira aqui? Quando a gente lê aos seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. A gente acabou de ler no Salmo 91, que é exatamente isso que está escrito. Mas o que Jesus fala? Em seguida, Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Né? Então, o que está querendo dizer aqui? A gente não pode pegar um determinado versículo, né, e usar fora do contexto. É muito importante a gente entender o contexto do versículo, né? Satanás falou uma mentira, falou, mas está escrito. Não, falou exatamente o que estava no Salmo, sendo que Satanás usou o Salmo, que é a palavra da verdade, num contexto errado. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia inteira, por isso que a gente, né, dá essas aulas, a gente fala para, né, para ler a palavra de Deus. Uma coisa assim, para a gente entender é o seguinte, eu até escrevi isso porque eu acho tão importante, a gente precisa sempre lembrar, né? A gente não estuda a Bíblia para conhecer a Bíblia. A gente estuda a Bíblia para conhecer a Deus. Entendeu a diferença? Porque muita gente estuda a Bíblia para conhecer a Bíblia e continua não conhecendo a Deus, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estudo aqui também, né? Eu também faço curso teológico aqui nos Estados Unidos. Vocês acreditam que eu já
tem casos de pessoas que escrevem livros, né, de estudos sobre determinados livros bíblicos que não são cristãos e não são, até não são nem judeus, né, já assim, tem livros de pessoas que estudam e que escrevem sobre e que não tem a transformação. Por quê? Não adianta a gente estudar a Bíblia para conhecer a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia para conhecer a Deus, entendeu? Porque aí, quando Satanás vier e colocar, ou alguém falar um versículo que está na palavra, mas de uma maneira errada, a gente na mesma hora vai entender, né? Jesus na mesma hora não falou, ah, o que você está falando é mentira, né? Ele só colocou o contexto, não, mas na palavra também está dizendo que a gente não pode, né, tentar, né, ao Senhor, né? O Senhor vai proteger a gente? Vai, mas a gente pode sair por aí fazendo o que quer? Ah, porque eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quero, né? Eu tenho o favor do Senhor? Não, a gente sabe que não é assim, né? Então, é importante a gente sempre estudar a palavra do Senhor com o intuito de conhecer a natureza e o caráter do Senhor, né? Porque sem isso não tem motivo, né? Você pode, né, declarar a palavra de cor e salteado, sem ler todo, né? E se não tiver a transformação, não adianta. O que que a gente precisa? Conhecer o Senhor, né? Então, quando a gente lê os salmos, né, é uma coisa assim interessante, porque a gente começa a ter essa intimidade, né? E não somente a gente começa a conhecer mais o Senhor, como o Senhor mostra a gente quem nós somos, mostra tanto coisas ruins, né, que a gente precisa melhorar, quanto coisas boas também, porque às vezes a gente mesmo se deprecia, a gente mesmo fala mal de nós mesmos, a gente pensa muito de muita coisa ruim de nós mesmos, né? E às vezes o Senhor fala: não, você é o meu escolhido, você é o meu filho amado, você é aceito, você foi determinado, nasceu no meu coração. Então, são coisas assim maravilhosas que a gente aprende até de nós mesmos, né, através da palavra do Senhor. Então é isso, gente. Eu sei que, né, falei rápido aqui. Deixa eu botar aqui stop sharing aqui. É, vou aconselhar vocês lerem com calma, né, o PDF. Mas, eu estou vendo aqui quais versículos. Ai, pastor, não sei quando que o senhor perguntou isso. Mas é, mas, gente, se vocês tiverem dúvida, deixa eu ver aqui, eu não sei de qual momento. Eu falei do Salmo 91, a gente leu, né, o início até o capítulo, o versículo 12. É, depois a gente foi em Lucas, acho que foi em Lucas 4, não, acho que eu li Mateus 4, mas em Lucas 4 também tem a parte da tentação de Cristo. Eu não sei se é isso que o pastor estava perguntando. Se for sobre a parte da crucificação que a gente estava lendo, indo nas duas partes, foi o Salmo 22. Na verdade, se vocês tiverem tempo, eu não li tudo, gente, porque o nosso tempo é tão curtinho que a gente tem que correr. Mas o interessante é vocês lerem completo, e aí vocês leem o versículo, o capítulo 27 de Mateus. Lê a parte da crucificação de Cristo, né? Que vocês vão ver assim, muitos versículos que você fala, tá aqui escrito, tá aqui escrito, né? E Jesus, as últimas palavras, foi exatamente como é interessante, né? É como se ele mostrando, gente, vai lá naquele